Obrigado, Jesus. Hoje Obrigado, é o dia que o Senhor Jesus. preparou para nós. Hoje Obrigado, é o Jesus. dia, esse dia é único. Aleluia. Esse dia nunca mais vai existir. Mesmo que você queira voltar para consertar ou para fazer algo que você gostaria que fizesse, que acontecesse hoje, ele não volta mais. Não volta mais. Porque não tem como a gente alterar o que passou, mas tem como a gente viver de uma forma tremenda o que vai vir. Como que nós fazemos isso? Cada dia ele já se chama presente. Amém? Que você faça do seu dia hoje o melhor dia para você viver. Você veio aqui, você está aqui hoje, irmãos, para adorar, para bendizer, para ouvir uma palavra que vai transformar e mudar toda a sua vida. E uma palavra, só uma palavra, ela pode mudar o curso geral da sua história. Você sabia disso? Uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma única palavra. Certa vez estava ali Jesus e uma tempestade muito grande. E estavam os discípulos do outro lado ali do barco. E Pedro estava assustado, achando que era um fantasma, Simone. E ele disse, e Jesus olhou para ele e liberou uma palavra. Ele falou: Jesus, se é o Senhor, me faz andar nas águas. Pois Pedro foi por causa de uma palavra. Jesus disse o quê? Vem. E Pedro foi. Mas Neide, Pedro afundou. Quando Pedro olhou todas as circunstâncias do mundo, quando ele olhou para o redor, tirou os olhos do foco, do propósito, ele afundou. Mas aquele que segura, que tem você na palma das suas mãos, não vai deixar você submergir nas águas. E ele pegou Pedro e trouxe Pedro de volta ao propósito. Irmão, em nome de Jesus, ainda que você esteja hoje, parece que está afundando na sua vida, Jesus é aquele que fala: vem, filho, vem. Mesmo que você olhe para qualquer lugar, eu não tiro os olhos de você. Você pode até tirar os olhos por algum momento de Jesus, mas Jesus nunca vai tirar os olhos de você. Nós podemos buscar, como diz essa canção que nós vamos cantar, em qualquer lugar, mas não há nada, nada melhor do que estar aonde Deus quer que você esteja. Amém? Quero que você olhe para alguém aí do seu lado com ousadia. Olhe para alguém, dá um sorriso para ele primeiro. Dá um sorriso. Talvez hoje você nem queira sorrir, mas você vai pela fé. Dá um sorriso e fala assim: vem, 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 irmão, vem, levanta e anda, porque Jesus, ele quer hoje, não é amanhã, é hoje. O dia é agora, a hora é hoje, para você fazer: Senhor, esse dia nunca mais volta, nunca mais, pois é hoje, o dia é hoje, a hora é agora. E eu vou, Senhor. Eu não tenho controle da minha vida, eu não tenho controle da minha história, mas eu estou aqui e eu vou cumprir e fazer valer a pena o que Jesus me chamou a fazer. Amém? Levanta suas mãos bem alto e você, só você, comece a agradecer a Deus. Fale: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Fale isso bem forte. Obrigado, Jesus. Deus. Obrigada, porque os seus olhos nunca sairão de mim. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre você. Vamos declarar essa canção e dizer que não há nada melhor do que o nosso Deus. Amém? Respira fundo aí, irmãos. Oh, glória a Deus. Fala pro seu irmão, chacoalha ele aí que tá cedo. Fala: desperta, irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor com toda a nossa intensidade, cantando essas verdades espirituais. Amém? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Erga suas vozes e declare: não há nada. Verso 11, 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino.
quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então veja, irmãos, o apóstolo Paulo aqui não está falando das coisas que são naturais. É óbvio que aquele que é menino naturalmente, aquele que é uma criança, ele vai fazer coisas que são próprias de criança, né? Aliás, não tem nada mais, nada pior do que criança querendo parecer adulto, que criança querendo parecer sério demais. Mas o apóstolo Paulo aqui está falando de coisas que são espirituais. Então veja, a primeira coisa que a gente entende aqui é que no mundo espiritual, na nossa fé, na nossa caminhada cristã, também existe um processo evolutivo de crescimento, que é muito parecido com o processo natural com que nós testemunhamos. Então, da mesma forma que alguém que acaba de nascer e é um bebê, e lá no hospital a mulher dá à luz, e ele vai evoluindo a cada dia, e no começo ele precisa ser alimentado, depois ele começa a andar e fazer as coisas por si próprio. O apóstolo Paulo está dizendo que, da mesma forma, no mundo espiritual, na caminhada cristã, é assim que acontece também, é assim que se sucede. Então ele fala que houve um momento, e provavelmente foi quando ele se converteu e conheceu a Jesus, e Deus mandou ele até Ananias para aprender. Ele fala assim: eu era um menino, eu era um menino na fé, eu não conhecia nada, tudo para mim era novo, eu estava aprendendo, e sabe mais o que? Eu não era esse apóstolo Paulo que você conhece hoje, eu não era esse cara aqui que escreveu boa parte do Novo Testamento, eu era um menino na fé, e a consequência é que eu pensava como menino, eu sentia como menino, e eu tinha atitudes de menino. E sabe, irmãos, não há nada de errado nisso, não tem problema nenhum em ser menino. Aliás, a infância, ela precisa ser vivida, amém? Sabe, se você vê um novo na fé fazendo besteira, muito cuidado com aquilo que você vai falar para ele, porque ele é menino, ele não entende as coisas que você entende, e é necessário que ele desenvolva a sua infância. Muito cuidado, às vezes a gente quer acelerar o processo, e aí você quer dar responsabilidade para um menino, sendo que ele não tem capacidade para isso. Eu me lembro que a gente tinha uma turma de jovens lá no Brasil, na nossa igreja, e veio um casal, um rapaz com a namorada para o nosso grupo, e os irmãos já queriam enfiar toda a doutrina da igreja na cabeça daquele casal, do filho do Rubens. De uma vez já, porque vocês não podem isso, não pode beijo da boca, não pode não sei o quê. O cara acabou, eu falei, calma, o cara acabou de pisar na igreja, mas vai sair correndo daqui. Você não pode dar alimento sólido para quem começou agora. Aliás, vamos abrir agora no outro texto aqui, que o apóstolo Paulo também está falando a respeito disso, aí mesmo em 1 Coríntios, mas agora lá no capítulo 2. É o capítulo 2, deixa eu só confirmar aqui. Perdão, capítulo 3, 1 Coríntios 3, no verso 2. No 1, olha o que o apóstolo Paulo fala: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, fala assim comigo, leite. Eles tomaram leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então veja, irmãos, existe tempo dentro da nossa maturidade cristã. Então ele está falando o seguinte: ele nunca falou que esses irmãos de Coríntios não eram convertidos, mas ele foi muito sincero, falou: vocês são carnais, vocês são crianças na fé, vocês ainda não estão preparados. Aliás, eu cheguei aí, a minha expectativa era discutir coisas que são alimentos sólidos, mas eu não pude falar nada, porque eu só pude dar leite para vocês. O apóstolo Paulo entendeu que aqueles irmãos não tinham maturidade para poder decidir e definir coisas importantes, eles ainda eram crianças, ainda eram carnais. Veja, qual que é o problema da carnalidade, irmãos? O problema da carnalidade é depois que você se torna adulto, mas criança vai fazer coisa de criança.
Então, muito cuidado, irmãos, quando você recebe alguém na igreja, quando alguém chega, você precisa entender que ela é uma criança. Amém? Os irmãos entenderam isso? Agora, a criança tem o seguinte, irmãos. Criança faz coisa errada, sim ou não? Mas adulto precisa corrigir. Pelo menos, vamos dizer melhor, precisa educar. Qual que é o problema? É o adulto entrar na da criança. É o adulto largar as responsabilidades de adulto e começar a brincar, entrar na brincadeira da criança. Irmão, não tem problema nenhum de criança fazer. Agora, o adulto, ele é colocado para quê? Para estabelecer padrão, para dar limites, para poder educar. Essa é a função do adulto, irmão. Você já parou para pensar por que Deus não criou de uma vez toda uma... Se o objetivo de Deus era criar toda a humanidade, ele podia criar numa tacada só. Pá! 7 bilhões de pessoas na Terra. Não, começou com um casal. Aí veio mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Honra teu pai e tua mãe. Quer dizer, há um processo de amadurecimento. E a função do pai, a função daquele que é maduro, é preparar aquele que é novo, estabelecer limites, dar o padrão para aquele que é novo possa crescer saudável e se tornar um adulto também. Agora, se começa a chegar a criança, a gente largar toda a função de adulto e começar a brincar de cirandinha, alguma coisa está errada. Os irmãos estão entendendo isso na aplicação da igreja? Então, assim, eu tenho certeza, irmãos, Deus vai começar a trazer gente. A Andressa viu minha crise essa semana. Eu esbocei 3 palavras e não preguei nenhuma delas. Deus mandou falar isso aqui hoje. Deus está nos preparando para receber pessoas. Então veja, se essas pessoas novas chegarem, não tem problema nenhum, irmão. Tem a vida toda errada ainda, vive na carnalidade. Veja, ele é uma criança. Qual que é o problema? É você começar a viver igual ele. Em vez dele assimilar o nosso padrão, assimilar a maturidade, assimilar aquilo que Deus nos deu, a responsabilidade nossa, e ele subir o nível, o problema é a gente abaixar o nível e começar a viver com essas pessoas e fazer as coisas erradas. Não, a sua posição é para educar, é para ser exemplo. Então veja, nós não, como eu falei, o ambiente infantil, ele é saudável para as crianças, mas ele também ele está aqui para que a gente possa ensinar, para que a gente possa disciplinar ele. Amém, meus irmãos? Agora, qual que é o problema, irmão? O problema é que, veja, apesar, de você encontra adultos, sabe, você encontra pessoas e no ministério pastoral a gente tem contato com muitas pessoas, eu creio que se eu não fosse pastor, eu não ia conhecer a vida, eu não estou falando de conhecer simplesmente por nome, mas de realmente lidar com pessoas e conhecer individualmente o que cada uma passa. Então, como pastor, a gente conhece muitas pessoas, e deixa eu dizer, eu conheço pessoas com 40, 50 anos de idade, que têm a reação emocional de uma criança de 10 e 15 anos. Se ouve um não, faz beicinho, emburra, empaca. Então veja, irmão, é muito feio isso. Nós precisamos crescer. O apóstolo Paulo está dizendo, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, agia como menino, mas quando eu me tornei homem, quando eu me tornei adulto, sabe, nós temos que amadurecer, irmãos. Há um trabalho a ser feito. Eu falei aqui semana passada, você sabe, às vezes a pessoa se converteu hoje, e aí parece que tudo é fácil na vida dela. O pessoal chama até fala assim, o primeiro amor, tudo é fácil, tudo é maravilhoso, os milagres acontecem, Deus cuida ela. Aí parece que o tempo vai passando, as coisas já não acontecem tão mais fácil assim, já exige um pouco mais dela. Quem já passou por isso, irmãos? É porque, veja, Deus não quer ficar dando comidinha na sua boca a vida inteira. Deus quer que você cresça. Então Ele vai tirando a mordomia para ver se você levanta e age, porque Deus quer criar filhos maduros. Então chega um tempo, irmãos, que as coisas parecem mais difíceis. Não, é Deus deixando você começar a também stretch, você Deus está te alargando, Deus está colocando, permitindo que você cresça, que você avance, e é dessa forma, meu irmão. Então veja, nós precisamos crescer, nós precisamos ser maduros. E aí o apóstolo Paulo continua aqui nesse mesmo texto que eu estou falando, de
1 Coríntios 3, né? Irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então veja, o apóstolo Paulo está falando aqui com pessoas que supostamente eram para ser adultos. Isso é um problema, irmãos. O problema é você chegar numa igreja onde você tem crentes de 5, 10, 15 anos e a mentalidade deles ainda é infantil. Ainda agem como criança, ainda são tratados como bebês espirituais e ao tempo inteiro o pastor parece que está cuidando de uma creche, né? Apaga um incêndio aqui, põe a chupeta na boca do outro irmão lá, corre com mamar para esse aqui, troca a falta daquele irmão ali que fez outra caca de novo, sabe? Acho que é fácil, né? Por isso que eu trabalho para ter gente madura. Porque pode chegar quantos bebês, eu tenho auxiliares aqui, amém? Eu não tenho que cuidar sozinho do berçário. E é assim que Deus trabalha, irmãos. Quando Deus vê que você atingiu maturidade, veja, Deus não vai dar bebê para outro bebê cuidar, mas é o sinal da maturidade, Deus começa a trazer filhos. Mas eu queria falar para vocês então, de alguns sinais da maturidade. E veja, eu não estou falando de sinais aqui para você ficar cuidando da vida dos outros, não. Nem para você também se acusar, mas para você poder buscar eles. Sinais da maturidade espiritual. Então veja, o primeiro sinal para mim da vida adulta, como o apóstolo Paulo fala, olha, quando eu me tornei adulto, eu comecei a fazer coisas de adulto. Primeiro sinal de adulto tem responsabilidades. Amém? Sabe, irmãos, eu não admito que você, veja, eu até compreendo se você é um vida louca nessa vida, você chega atrasado no trabalho, você falta seus compromissos, você não paga suas contas. Agora, eu não admito que você lá no mundo faça tudo certinho e para as coisas de Deus você ande relaxadamente. Você chega na hora no trabalho, mas chega atrasado no culto. Você é responsável com as suas contas lá fora, mas não é responsável com as contas no culto. Primeira questão, irmãos, sinal de maturidade espiritual. Presta atenção, não estou falando de coisas naturais. Eu estou falando de coisas espirituais. Quem que é maduro espiritualmente? Aquele que tem responsabilidades espirituais. Responsabilidade com a noiva do Senhor. Responsabilidade com os irmãos na fé. Responsabilidade com o grupo. Senso de coletividade, irmão. Você sabe uma coisa também que define criança? Criança não tem percepção do mundo à sua volta. Criança acha que tudo gira em torno dela. Ela não tem essa, eu não sei com que idade isso acontece, minha formação não é psicologia, mas eu sei que num dado momento da vida, pelo menos é o que se espera, que você passe a entender que o mundo não gira em torno de você, mas você é parte de um processo muito maior do que isso. Sabe, assim também na vida cristã. Já viu o crente que só pensa em si mesmo? Parece que não tem mais nada. O Deus está lá para servir ele, a igreja, o pastor está lá para servir ele, os irmãos estão lá para servir ele. O mundo gira em torno dele. Infantilidade espiritual. Infantilidade espiritual. Não cresceu, não entendeu o projeto, não entendeu nada. Se duvidar, nem entendeu o que é cristianismo, porque ele vive só para ele. Cristianismo é Cristo no centro. Então veja, responsabilidade é característica de adulto. Não, eu tenho responsabilidade com a igreja. Eu tenho responsabilidade com meus irmãos. Eu não vou dar o Tomé aqui, sumir por 3 semanas da igreja e vou curtir a vida. Não, eu tenho uma responsabilidade com o grupo. Eu presto contas para o meu grupo, porque eu tenho uma aliança e nós somos uns dos outros. Amém? Primeira, como eu falei, não é para você ficar nem se acusando, nem ficando olhando para a vida do irmão, mas é para você buscar essas coisas. Segundo, adulto é persistente. Adulto, ele procura, ele não desiste na primeira. Sabe, criança não tem muita característica de persistência, mas adultos, eles estabelecem as coisas e eles seguem. Aliás, adultos não vivem, crianças vivem por sentimento, adultos vivem por decisão e compromisso.
Ah, pastor, eu não estou com vontade de orar. Falei, azar seu, vai orar do mesmo jeito. Ou você fala, não, eu não estou com vontade de trabalhar, eu não vou trabalhar. Aí você vai, né, miserável? Todo mundo vai trabalhar, né? Porque senão, fim do mês não tem para comer. Da mesma forma, meu irmão, mesma forma. A gente não é movido por vontade, a gente é movido por decisões. Eu decidi fazer as coisas, decidi orar, decidi jejuar, decidi participar da célula. Por quê? Porque eu entendi a importância disso. Se meu filho fosse escolher o que ele ia comer chicken nuggets todo dia, irmão. Ia comer pizza, ia comer hot dog. Mas não é isso que alimenta, não é isso que vai fazer bem para ele. Então veja, tem coisas que você vai fazer porque tem que ser feito. Porque tem que ser feito. Agora, se você for mais sábio, você vai começar a ter prazer naquilo que você tem que fazer. Mas se não tem prazer, faz do mesmo jeito, irmãos. Isso é sinal de maturidade, isso é sinal de adulto. Criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. Sabe, tome decisões firmes, irmãos. Não viva, saia da infantilidade espiritual. As suas decisões têm que ser baseadas no compromisso da palavra de Deus. Não leve a vida espiritual como se fosse uma criança. Hoje não sei o quê. Sabe, tenha persistência, seja assertivo e tenha decisões na palavra de Deus. O que mais? Adultos entendem de autoridade, adultos se submetem, adultos entendem como que as coisas funcionam. Eu falei, eles não são o centro do mundo, mas eles percebem aquilo que eles precisam aprender. Sabe, da mesma forma no mundo espiritual, Deus nos colocou dentro com pais espirituais, Deus colocou a sua igreja como algo para que você possa crescer. E como adultos nós temos que reconhecer a importância de nos submetermos à vontade de Deus, à nossa liderança e à nossa igreja. Aliás, você sabe, irmãos, eu comecei a pensar nesse tópico aqui e falei, gente, será que é isso mesmo? E Deus falou para mim, a maior autoridade que já pisou nessa terra aqui foi a pessoa mais submissa. A Bíblia fala que Jesus Cristo obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a ele um nome sobre todo nome, e o exaltou sobre toda a terra, irmãos. Então veja, a Bíblia fala, sejais submissos, submetei-vos uns aos outros. Não existe sinal de maturidade maior do que essa, irmãos. De nós honrarmos, de nós sermos submissos uns aos outros. Sabe, são sinais de pessoas que amadureceram na sua vida espiritual. Mas eu tenho uma boa notícia para você, irmão. Se por um lado o nosso amadurecimento natural, ele não pode ser acelerado, mas ele tem todo um processo no nosso cronos, no nosso tempo. Sabe, não adianta você querer fazer uma criança de 4 anos se portar como uma de 10. O nosso crescimento espiritual, ele não se submete ao cronos, mas ao kairos, que é uma outra medida, é uma outra referência de tempo, e ele pode ser muito mais rápido do que a gente pensa. Como eu contei o meu próprio testemunho pessoal, em 3 anos eu vivi coisas que talvez normalmente poderia levar 10, 15 anos para acontecer, sabe? E o seu desenvolvimento de maturidade espiritual, ele não precisa ser lento como o nosso desenvolvimento físico, o nosso movimento natural, mas você pode acelerar ele. Sabe, eu tenho certeza que todos aqui já têm noção disso que eu estou falando, e basta você tomar as decisões certas, de você ser alguém como adulto. E a pergunta que eu quero fazer para você no dia de hoje: você decide ser uma criança ou você decide ser um adulto no mundo espiritual? Quem é você na igreja? Quem é você naquilo que Deus está fazendo? Você é aquele que vai dar trabalho para os outros cuidar de você, ou você vai ser aquele que vai cuidar das pessoas que Deus vai trazer? Sabe, irmãos, é bom demais ser criança, mas é melhor ainda quando você se torna um adulto, quando você começa a experimentar a paternidade. Eu não estou falando apenas de forma natural, estou falando de forma espiritual.
e você começa a gerar filhos e discípulos e cuidar das coisas do Senhor. E sabe o que é mais precioso, irmãos? É quando Deus ele pode pegar você e ter uma conversa madura com você. Tem gente que só tem conversa infantil com Deus. Ah, Deus, eu preciso disso, daquilo, e me abençoa, tá, em nome de Jesus, amém, tchau. E amanhã eu volto aqui para pedir mais coisa, Papai Noel, Papai do céu. Tem crente que acredita em Papai Noel, ué. Né? Sim ou não? Mas é precioso, irmãos, quando você tem uma conversa de adulto com Deus. Quando Deus começa a te perceber, Deus te permite a sondar o que está no coração dele. Quando ele te chama para a mesa e fala: filho, vem conhecer os negócios do Pai. Eu vou começar a te ensinar. Você vai cuidar dos negócios do papai. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando você experimenta a maturidade. E sabe, foi para isso que Deus criou a mim e a você. A Bíblia fala que o propósito de Deus é que nós cresçamos até a estatura de Cristo, a varonilidade perfeita, o caráter de Cristo. Deus nos chamou para isso. Aliás, essa não é só uma expectativa de Deus, mas a Bíblia fala que a criação inteira, até hoje, geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Você sabe, essa palavra no grego nós temos no mínimo duas palavras que definem, se foram traduzidas como filho. Como no inglês, você tem son e você tem child, né? Você tem um filho que é o filho criança, mas você tem uma palavra no grego que representa o filho maduro. Essa palavra que é usada nesse versículo fala dos filhos maduros. A Bíblia fala que a criação até hoje geme na expectativa da manifestação dos filhos maduros de Deus. Você sabe, criança não pode fazer muita coisa, né? E infelizmente o mundo se tornou esse caos porque os filhos estão brincando de gangorra ainda, estão brincando no playground, estão brincando de entreter as pessoas aqui no púlpito, trazer cantor, trazer atração e ficar brincando, andando em círculos. Mas Deus tem levantado os filhos maduros para tocar essa geração, irmãos. Sabe, o que eu puder fazer, o meu compromisso comigo mesmo e com Deus é ser um desses filhos. Eu quero convidar você a fazer o mesmo com a sua vida. Quero que você se coloque de pé, nós vamos orar sobre isso. Filhos maduros, irmãos. Quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, agia como um menino. Mas glória a Deus, a maturidade veio. Eu me tornei um homem. As minhas decisões hoje são diferentes. O meu pensamento não é mais como um de menino. Agora nós temos a mente de Cristo. Eu não penso mais nos meus próprios interesses. Eu não busco mais apenas o meu prazer. Quando eu era menino eu sentia como menino, mas agora eu sinto como um adulto. Eu não sou mais carregado pelas minhas emoções, não sou mais dominado pelas minhas emoções, mas eu faço aquilo que tem que ser feito. Quando eu era menino eu agia como menino, mas agora a minha atitude é de adulto. Sabe, é isso que o Senhor quer de nós. É chegado o tempo, irmãos. É chegado o tempo. Deus está começando a enviar crianças, adolescentes, maduros na fé, por que não? Mas eu quero saber quem que é você. Você é aquele que vai agir como um adulto, que vai, não digo repreender, mas você é aquele que entendeu da sua parte de Deus. Você veio aqui para cuidar dessas pessoas, você vai ensiná-las, você vai assumir responsabilidades. Você vai se juntar com as crianças
para fazer mais bagunça e dar trabalho para o pastor? Não. Eu sei a resposta, irmãos. Feche os seus olhos.